Queridos irmãos, God bless you. Be welcome to our live stream here in Brazil. And here we are, inviting everyone everywhere to receive Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. Greetings from Brazil. Preciosos irmãos, depois da grande sabedoria de receber Jesus no coração, outra é continuar se santificando no Espírito. Melhor do que ter é manter, né, meus irmãos? A coisa mais maravilhosa numa jornada nesta terra é encontrar a vida eterna. Olha, quantos bilhões de pessoas que passaram pelo planeta e que não entenderam o enigma que aqui nós estamos construindo nossa eternidade. Vida eterna no céu ou no inferno depende do nosso relacionamento com o Senhor, pela graça. Isso não é religião, isso é relacionamento. Relationship with the Creator. It's not religion stuff, you know? Aí nós vemos aqui que em Filipenses capítulo 3, versículo 8, veja só. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como lixo, esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, nós vemos aqui que Paulo, ao receber Jesus no coração, ele considerava como perda tudo aquilo que embaraçasse seus pés neste avanço. Ele queria conhecer mais a Cristo e ficar parecido com o Senhor. Então, essa apropriação da vida eterna, de ser cheio do Espírito, de estar cada vez mais santificado, era uma jornada diária. Como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, lá em Lucas 9, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Então, o que nós vemos, preciosos irmãos, é que Paulo, nessa jornada cristã, ele estava muito determinado, convicto, estava com uma fé esclarecida de que o que ele queria, agora após ter recebido a Cristo, é se entregar cada vez mais a Cristo, para que Cristo tivesse cada vez mais o seu coração e tivesse cada vez mais espaço e liberdade para revelar a ele a vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, diz que o Espírito Santo foi nos dado para revelar o que temos recebido gratuitamente. Aquilo que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração, é o que Deus tem revelado, preparado para aqueles que o amam. Então, os segredos dos amigos íntimos, Salmo 5,14, o maná escondido, meus amados irmãos, o que nós vemos é que é uma vida cristã que nós ganhamos em Cristo e que é descortinada no Espírito. Então, uma mente lúcida é aquela que não apenas recebe Jesus, mas aprende a dar mais lugar ao Senhor Jesus no coração e vai renunciando tudo aquilo que possa impedir o crescimento. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, que dos ídolos vos converteste ao Deus vivo. Então, o coração que estava numa esfera carnal, cegada, apaixonada e misturada com tantas coisas, agora, ao entrar nessa nova vida, descobre possibilidade. Esse apropriar-se da vida eterna em Cristo é um presente que você recebe imediatamente no novo nascimento. Mas agora na santificação, isso vai sendo descortinado gradativamente. Então nós podemos ver que Paulo aqui nessa jornada estava não apenas recebendo o Senhor Jesus Cristo, mas estava se entregando no Espírito para perceber no Espírito o que ele tinha recebido. Porque melhor do que receber a vida eterna é compreender, é ter uma mente lúcida para compreender todas as características, detalhes, nuances, tudo foi que Cristo afetou lá na cruz, sabe? O que a cruz de Cristo traz de benefícios, resultados na nossa vida, o que realmente nós podemos compreender, né? E o que nós ganhamos. Portanto, esta perda do pecado que nos cega é, na verdade, ganho. Paulo considerava como lixo tudo aquilo que impedia ele de se parecer mais com Cristo, de avançar, de ter seus pés desembaraçados e estar sendo transformado de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3,18. Paulo agora estava numa jornada para ser cada vez mais daquele que o salvou. E essa entrega de Paulo proporcionava a Deus cada vez mais espaço e liberdade para enchê-lo de revelação, ânimo, unção, amém? Transformação. Agora que Paulo recebeu a Cristo, ele queria que Cristo recebesse o coração dele. Então ele estava entregando o seu coração dia a dia. Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração.
E essa entrega do coração de Paulo era algo que ele tinha como uma jornada diária prioritária. O Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, as coisas serão acrescentadas. Paulo compreendia que para ganhar a Cristo, ele precisava se livrar de certas coisas que o cegavam, embaraçavam, limitavam, escravizavam, adoeciam. Então, ele estava entendendo que para ganhar a Cristo, havia certas coisas que ele precisava abrir mão. E então o Espírito Santo ia mostrando para ele como avançar, como jogar fora essas bagagens de Acã, jogar fora essas coisas que estavam na vida dele, né, que davam brecha, abertura, legalidade para fortalezas mentais. 2 Coríntios capítulo 10, que o diabo colocou fortalezas na mente, imaginações, e essas fortalezas que estavam ali na mente de Paulo foram caindo à medida em que ele foi se entregando para valer, se consagrando, ele foi recebendo revelação contínua e crescente, não é? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E essa libertação progressiva fazia com que Paulo estivesse tão feliz cada vez que ele chegava num nível mais profundo de comunhão com Cristo, mais alegria, mais paz, mais amor, mais revelação, mais unção. Então ele comparava com a sua velha vida, aonde ele era fariseu, ele era famoso, ele era importante, e ele chama aquilo de lixo. Ele compreendia que em Cristo ele ganhou muito mais do que ele tinha na religião e no pecado. É como um homem que, encontrando um tesouro num campo, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha, quando Paulo encontrou a Cristo, ele encontrou o sentido da vida. Tudo que ele estava procurando no pecado, ele encontrou em Cristo. E ao encontrar em Cristo essa paz crescente, essa alegria, este amor, essa revelação, ele começou a compreender que isso podia aumentar. Essa alegria, essa paz, esse amor podia aumentar. Quanto mais ele se entregava a Cristo, quanto mais ele conhecia Cristo, quanto mais ele ficava parecido com Cristo, mais alegria verdadeira ele tinha. Por isso ele via que enquanto ia saindo dele mundanismo, pecado, idolatria, carnalidade, e entrando, né, mais e mais novos espaços para Jesus, ele continuava dando o seu coração. Então ele estava vendo que estava acontecendo uma metanoia, uma mudança de mente, estava acontecendo uma revelação e revolução, ao qual ele falou: agora eu encontrei a paz verdadeira. Agora eu encontrei, isso só aumenta, isso só melhora, é de glória em glória, de fé em fé. Então quando Paulo teve esse encontro em Damasco, que ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, ele que era um religioso, infeliz, não é? Debaixo da lei, debaixo da culpa, da condenação, e ele teve um encontro real com Cristo, ele começou a descobrir o fruto do Espírito, e tudo aquilo que Adão perdeu, né, imagem, semelhança e domínio, Paulo estava resgatando. Então ele escreve esse capítulo 3 aqui, aonde, a partir do versículo 8, que eu estou lendo com os amados irmãos: Paz, Teresa querida, Deus abençoe os irmãos que estão ao vivo. Obrigado, Raquel, Edson, os irmãos que estão ao vivo, Michele, obrigado pela presença de vocês, Kátia. Então, meus amados preciosos irmãos, o que nós vemos aqui é que Paulo estava realmente comparando a nova vida com a velha, e vendo que à medida que ele se entregava a Cristo pela graça, ele tinha uma vida melhor, entende? Aquilo que ia saindo da carne ia deixando também a tristeza, a decepção, o desânimo, né? Então ele via que se livrar da velha vida, se despojar do velho homem e se revestir de Cristo era um ganho imensurável. Ele estava realmente numa jornada onde ele compreendeu que conhecer a Cristo e ficar parecido com Cristo produzia nele um impacto, que aquilo que o atrasava era lixo. Então Paulo não tinha tempo para nada que fosse pecaminoso ou carnal, ele não fazia concessões, como diz Romanos 13,14, não abrimos brecha para o pecado na carne. O que vemos aqui em Paulo é uma pessoa que tem bom gosto, que escolhe a excelência, que ao receber a Cristo, agora começa a se entregar a Cristo em santificação. Depois de receber a Cristo no coração, a coisa mais inteligente é dar o seu coração em níveis cada vez mais profundos, para que o Senhor possa enchê-lo de paz, amor e alegria, e retirando os resíduos da queda, né? Traumas complexos, memórias, vai retirando então todo aquele resíduo que estava ali de Adão, né? Na carne. Veja aí. No coração,
Orgulho, inimizade, competição, raiva, ódio, todos esses sentimentos tóxicos embolorados, não é? Mofados. Podemos ver então na mente de Paulo um homem preocupado, ansioso, com medo, com dúvida, uma pessoa escrava. E agora estava tendo fé, revelação do terceiro céu. E o seu corpo, que antes se entregava ao pecado e apanhava do inimigo, agora estava sendo instrumento de cura, milagres, sinais, prodígio, prosperidade, unção. Então ele falou, isso sim que é vida, por que eu não me entreguei a Cristo antes? Então, Cristo se entregou a ele, e agora o que ele queria era se entregar a Cristo. Ele estava envolvido, não de forma fanática, mas de forma moderada pela graça, numa vida com Cristo, uma amizade, a qual proporcionava a ele crescimento diário. E ele podia perceber esse crescimento, tanto que ele dizia que aquilo que impedia o seu avanço era lixo. Olha, quando o homem não viu a glória de Deus, ele acha o pecado interessante, o mundanismo, a carnalidade, a vaidade. Mas desde que ele viu a Cristo, ele começou a comparar e ver que era imensamente superior. Aqui nós estamos vendo Paulo dizendo que pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. E eu considero isso como lixo. Ora, não é perda, é apenas livramento. Ora, você se livrar do pecado, da carnalidade, se livrar das brechas que Satanás tinha, não é? Então nós vemos aqui Paulo compreendendo que essa nova vida é um revestir-se de Cristo e um despojar-se da velha vida. Não era um relacionamento estático, parado, religioso, monótono, repetição, religião, regras, rituais. Não, era um relacionamento vivo, novidade de vida, a qual Paulo estava percebendo que o relacionamento com o Senhor estava produzindo na sua alma um impacto de paz, amor, alegria. Quando diz em Mateus 6,33, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois podemos ver em Lucas capítulo 19, que diz, 17, 20 e 21, diz assim, que o reino de Deus está dentro de vocês. E depois Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Essa justiça é a capacidade de demonstrar o amor de Deus, que o Espírito está em nós para curar enfermos, libertar cativos, né? Diz quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores, porque vou para meu Pai. E agora Jesus, a direita de Deus Pai, intercedendo por nós, enviou para dentro de nós o Espírito Santo, e Paulo estava aprendendo a como se entregar no Espírito e como usufruir de uma paz crescente, revelações crescentes. Lá em Atos 26, 16 a 18, Deus disse, Paulo, eu tenho me revelado a você, continuarei me revelando cada vez mais. Vemos aqui que Paulo dizia, eu considero como esterco, lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. Aí ele diz no 9, esteja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. No versículo 9 ele diz, compreender que em Cristo sou aceito, justificado, amigo. Então eu compreendo que em Cristo, que é a minha justiça, estou diante de Deus como filho amado. Então ele compreendendo no versículo 8 essa revelação, a sua mente cada vez mais lúcida, entendia que podia entrar no Santíssimo com ousadia pelo sangue de Jesus. Aqui o que vemos no versículo 8, que Paulo se escondia em Cristo e debaixo do sangue de Jesus, ele era justificado, ele se apresentava diante de Deus, sabendo que Deus dizia sim e amém a todas as suas orações, 2 Coríntios 1, 19 e 20, porque em Cristo a oração é pelos méritos de Cristo. Então ele recebia o que Cristo merecia. E diz no versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ele diz, olha, estou querendo conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, sofrendo com ele, mortificando a minha carne, e quanto mais eu mortifico, mais vivificado sou no Espírito. Então Paulo era um homem de consagração, de oração, de jejuns, madrugadas com Deus, evangelismo, né? Gastava a sua vida envolvido na seara do Senhor. E Paulo estava compreendendo que esta entrega a Cristo e essa entrega aos sofrimentos por amor a Cristo estava aperfeiçoando a sua alma. Todo esse sofrimento para renunciar ao pecado, todo esse sofrimento para se relacionar com o Senhor, e todo esse sofrimento para sendo perseguido, aflições, era algo muito bom, porque isso estava libertando a alma dele do amor ao pecado, fosse cada vez mais precioso para ele, se tornasse cada vez. Entendeu? Então Jesus estava se tornando cada dia mais precioso para Paulo. E ele dizia, para mim o viver é Cristo,
o partir daqui é lucro, né? Ele diz no versículo 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que ele não chegou a essa perfeição, mas ele está numa jornada, não que ele tenha chegado a ser perfeito, mas ele diz, olha, estou indo para aquilo pelo qual fui salvo. Eu fui salvo para ser de Jesus. Eu fui salvo para me entregar a Jesus e a vontade de Jesus e a obra de Jesus, a palavra de Jesus. Então ele diz, olha, para isso que eu fui salvo. E eu estou procurando me entregar, não que já tenha chegado à perfeição, mas eu prossigo. Eu prossigo para este alvo que é uma comunhão cada vez mais profunda com o Senhor, um aprofundamento. E quanto mais eu desço minhas raízes no solo do amor de Deus, mais eu percebo o quanto Ele me ama. E o amor de Deus impacta. Porque 1 João 4,18 diz que o amor de Deus sendo revelado afasta todo medo. Desde a queda de Adão e Eva, o homem tem medo. O relacionamento com Deus é baseado no medo. O homem, através da religião, quer aplacar a ira de Deus com sacrifícios, com ofertas. O homem, desde a queda, ele tenta se justificar diante de Deus através da religião, o qual não satisfaz nem a ele nem a Deus. A religião é uma tentativa humana de se reconciliar com Deus que não funciona, mas o cristianismo revelado é aquele o qual Deus nos reconcilia com ele pelo sangue de Jesus. Então Paulo estava vendo que Deus estava aceitando a sua oração. Ele estava vendo progresso na sua alma, no seu relacionamento com Deus e com pessoas. Portanto, tudo o que ele procurou naquela religião de forma fanática e não encontrou, agora Paulo estava encontrando em Cristo e estava vendo que essa nova vida era real, estava realmente produzindo o efeito, fruto no seu interior. Então ele diz, não que já tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Então ele é aquele homem que tem um foco, um alvo. É como os 300 de Gideão, né? Focado, mais vale os 300 de Gideão do que 32 mil carnais, mundanos, crentes mornos, crentes indecisos, indefinidos. Aqui nós vemos Paulo o que dizendo? Uma coisa faço. Foi o que Jesus falou para Marta. Marta, você está ansiosa com tanta coisa? Uma coisa só é necessária. E como diz o salmista no Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E aqui Paulo está dizendo uma coisa fácil. Sabe, nós não podemos ter vários alvos, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Paulo era um homem que sabia onde queria chegar. Quem sabe onde quer chegar, chega lá. Veja só, e pela graça, olha aqui, ó. Uma coisa faço, hein? Veja, meus irmãos, que esquecendo as coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Havia um alvo. Havia um alvo pelo prêmio da soberana vocação, o qual ele foi chamado para conhecer a Cristo e revelá-lo. Então Paulo diz, olha, eu tenho um alvo, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, eu tenho um prêmio, e eu tenho realmente diante de mim, que estou avançando, eu tenho um alvo diante de mim, e este alvo é Cristo. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. Quando Pedro olhou para Jesus, andou sobre as águas, né, irmãos? O que vemos que ele diz no versículo 15, pelo que todos quantos somos perfeitos, já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se alguém assim sente de outra maneira, também Deus o revelará. Alguns ainda estão confusos no meio da jornada, não sabem bem o que querem, mas Paulo dizia, eu sei o que eu quero, e todos que são maduros na fé sabem o que querem, que hoje amar a Deus mais do que ontem, conhecer a Deus mais do que ontem, revelar a Deus mais do que ontem, aprofundando suas raízes no solo do amor de Deus, tendo um relacionamento vital, uma comunhão que produz mudança na alma. Paulo estava vendo realmente que havia mudança na alma, havia realmente na vida de Paulo uma metanoia, havia na vida de Paulo mais fruto, né? Ele estava sendo trasladado de fruto para mais fruto ainda. Paulo estava muito feliz, a sua vida cristã estava deslanchando, e ele estava encontrando em Cristo uma paz, uma alegria crescente. Ele havia encontrado em Cristo um tesouro incomparável, que era muito melhor que o pecado que ele tinha no passado, a fama, toda a vaidade, toda a religiosidade. Quando ele encontrou a Cristo, a vida dele começou. Até ali ele existia, né? Mas a vida eterna está em conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, João 17,3. Tá bom? Portanto, quero orar com você nesses momentos finais aqui dessa live e pedir para você que você seja tão lúcido como o Paulo aqui diga, Cristo, eu quero me entregar a Ti. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero Te buscar de todo o coração. 1 Crônicas 16:9 diz que
2 Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um homem, uma mulher ou uma criança cujo coração esteja inteiro nele para se mostrar forte com este homem. E Romanos 4:23, João 4:24 diz assim, que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero que você seja uma pessoa dessa, tá bom? Vamos orar para finalizar essa live. Pai, obrigado por essa palavra, por essa lucidez de Paulo aqui em Filipenses 3, aonde ele compreendeu o que ele estava ganhando e o que ele estava perdendo, e ao comparar o que ele estava ganhando com o que ele estava perdendo, ele viu que tudo aquilo que ele estava perdendo era lixo, perto da revelação, da unção, da alegria, da paz crescente. Então o relacionamento dele com Cristo estava produzindo um impacto que ele não tinha na religião passada. Quando Paulo conheceu a Cristo e começou a se relacionar, e ele começou a se despojar daquilo que o cegava ou embaraçava os seus pés, e ele dizia, considero como lixo tudo aquilo que me impede de conhecer a Cristo e ser parecido com ele. Oh Deus, dá essa lucidez para nós nos parecermos com Cristo. Aleluia! In the mighty name of Jesus Christ we pray. Rodney, querido, um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe, você e tua família. Eu te amo, tá, Rodney? Aparece um dia nos Gerados, tá? Temos culto quarta-feira, 20 horas, e domingo, 19 horas. Você é muito bem-vindo, Rodney, te amo. Adorador Rodney Sgarbi. Quero ver você um dia lá nos Gerados, lá às 19 horas, tá bom, querido? Quero te dar um abraço lá, tá? Gente, obrigado pela presença. Gilmara, Tereza, Elisete, Deise, doutora Deise, advogada, Kátia, querida, todos vocês, um grande abraço. Shalom!